Olá, muito boa tarde. As plataformas tecnológicas são cada vez mais um aliado da educação e da pastoral. Hoje vamos olhar a oferta formativa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa na plataforma e-learning. É sobre isso que vamos conversar com Juan Ambrósio, é dentro de minutos, logo após os temas da atualidade religiosa. A Casa de Saúde da Idenha, em Sintra, tem uma unidade de cuidados paliativos para dar qualidade de vida. Os afetos na vida, a intensidade no viver e o sentido para a vida. Pontos de reflexão durante anos, mas também perante uma situação limite. É no jardim da Casa de Saúde da Idenha que se desenvolve a conversa sobre a unidade de cuidados paliativos. Quando o sintoma físico está controlado, nós podemos intervir, nomeadamente nas áreas comunicacionais, na área da relação interpessoal, na área do sentido de vida e da esperança, da espiritualidade, ou seja, há aqui toda uma, diria, se calhar, multifunção, que no fundo só uma equipa interdisciplinar nos consegue ajudar nesta resposta multifacetada que de facto é preconizada em cuidados paliativos, para que possamos intervir não na doença, porque isso é muito pouco, não é? Mas intervir na pessoa. A pessoa no centro de intervenção, com a limitação da doença, mas com todos os desejos, expectativas e sonhos que pode ter. A intervenção dos cuidados paliativos não é só aí, quando já não há os fármacos ou uma intervenção mais farmacológica para a diminuição do sofrimento físico, não é? A intervenção em cuidados paliativos começa muito antes. Começa por falarmos das coisas com o doente, com a família, por percebermos as suas expectativas, não é? Que sonhos é que tem esta pessoa? Eu só consigo ajudar aquela pessoa a perceber o quanto é importante ou o quanto foi importante na vida, e isso muitas vezes na proximidade da morte vem outra vez ao de cima, não é? A pessoa sentir-se bem com ela própria e perceber que construiu uma história, que deixa um legado à sua família, às pessoas que lhe são queridas. Tudo isto dá sentido à vida, mas para fazermos isso, efetivamente nós temos que abordar a pessoa e não se centrar apenas numa componente física, ou no mal-estar, ou no sofrimento físico. É muito mais. A nossa intervenção tem que ser muito mais dignificadora e muito mais ampla. Os cuidados paliativos são vistos pela maioria como um serviço onde se vai morrer. A religiosa aponta que doentes e familiares não têm acesso à informação. As famílias chegam-nos um bocadinho aqui com falta de informação, porque ninguém se sentou com elas e diz: vamos lá falar do que é que vocês estão a sentir, que dificuldade é que têm, como é que acham que poderíamos, em que é que acham que podíamos ajudar. Eu acho que isto é muito importante, ouvir a família, perceber, ou até o próprio doente, falar sobre estas coisas. Não se fala sobre a morte na sociedade atual, não é? Escondemos a morte. Os doentes passam por muitos processos burocráticos até lhes ser dada a opção dos cuidados paliativos. A religiosa aponta que se espera tempo demais. O que eu sinto é que estes tempos de espera, estas referenciações, as diferentes equipas que muitas vezes dentro de uma mesma estrutura não têm ligação, não falam, não pensam um bocadinho integradamente na pessoa, mas se centram no cuidado físico e na doença. E a pessoa fica um bocadinho esquecida. O tempo, dos dias às horas, pode fazer a diferença na escuta, na reflexão e até no silêncio necessário em cuidados paliativos. Em cuidados paliativos nós permitimos isso, espaços de escuta, de atenção, de silêncio também. Muitas vezes num contexto hospitalar não é possível, isto é óbvio, somos todos pressionados com o ter que cuidar de determinados doentes e determinadas necessidades em determinado tempo, tudo a correr, como já sabemos, não é? E depois a pessoa fica ali um bocadinho, se calhar, para segundo plano. Posso ter muito mais do que uma dor física. É uma dor de um afastamento de um filho que eu já não vejo há 15 anos e que gostava de me despedir. A alegria de se sentir perdoado, a alegria de se sentir em paz consigo próprio. Isto
tem que haver tempo para fazermos isso e muitas vezes não existe. Com paixão, afetividade e tempo. Presenças diárias na unidade de cuidados paliativos da Casa de Saúde da Idenha. Nos cuidados paliativos da Casa de Saúde da Idenha, há vagas por preencher. Das 10 camas contratualizadas pelo Serviço Nacional de Saúde, 5 encontram-se vazias neste serviço de cuidados paliativos. É algo que lamentamos bastante. Somos uma unidade que pertence ao Serviço Nacional de Saúde, apesar de estarmos integrados num instituto, mas que tem uma contratualização com o Sistema Nacional de Saúde. Temos 10 camas ao Serviço de Portugal e ficamos muito tristes. Aliás, estamos num quarto vazio, como pode verificar. São quartos humildes, numa casa humilde, mas que dá o melhor que a ciência tem em relação à medicina paliativa. O médico deste serviço aponta ainda que os doentes ali chegam tarde. Chegam-nos doentes com muita raiva contra o sistema, contra a própria doença que têm. Chegam-nos doentes muito desesperados, doentes embotados, doentes desmoralizados. Há muito sofrimento. Neste caso, uma angústia mais definitiva, que é da terminalidade. Sabem que têm doenças incuráveis e querem, no fundo, transitar pela vida o melhor possível. Gostariam de ter tempo para tomar algumas medidas, despedir-se de quem amam, fazer alguns projetos ou deixar escritos para o futuro, mas chegam em estadios muito avançados e é isso que nós lamentamos. Temos quartos vagos, provavelmente estes quartos estão, de certa forma, notificados, alguém há de vir para aqui se chegar a tempo. Também a falta de visão da medicina paliativa como uma parceira pode ser uma das razões que dificulta o processo de atribuição destes cuidados. Perante uma doença crónica grave e que eu não sei ainda no diagnóstico se a pessoa vai ter cura ou não, apresentar o par da medicina paliativa, porque a medicina paliativa é a medicina também do controle sintomático, que não é só o controle de sintomas físicos, é um apoio social, é um apoio espiritual, é um apoio psicológico e falta que as escolas médicas notabilizem a medicina paliativa como parceira e não aquela medicina que está no final do caminho, está presente logo ao início. O médico destaca ainda que a família tem de ser encarada como parte da solução. Neste tipo de internamentos, nós somos apenas uma parte da solução. Parte da solução é também a família. E nós dizemos que a família faz connosco uma aliança terapêutica, porque nós não trazemos a história de vida do outro. E é isso que é mágico na existência, não é? É criar afetos, criar pontos de conexão. Nós conectamos-nos ao outro, mas não somos a solução para o outro. Precisamos de famílias que tragam todo o contexto histórico e o mundo dos valores do outro e fazemos uma aliança terapêutica em que o outro é, sem dúvida, a figura essencial. A família em aliança terapêutica com os profissionais de cuidados paliativos. O caminho para melhorar a qualidade de vida perante uma doença incurável. Na unidade de cuidados paliativos há um livro especial que dá alento aos profissionais. São muitas as páginas ali escritas, pintadas e até decoradas por familiares que quiseram deixar a sua marca. A enfermeira-chefe deste serviço dá a conhecer. Com alguns agradecimentos das pessoas que vão passando por aqui, daquilo que foi, do importante que foi ter uma equipa a trabalhar todas estas coisas. Acho que posso partilhar. Temos aqui alguém que dizia: venho por este meio agradecer imenso todo o cuidado prestado ao meu irmão. Toda a equipa foi excepcional, tanto no trato como no cuidado, tanto dos doentes como dos seus familiares. Um bem-aja do fundo do meu coração. Temos aqui outro testemunho. Com certeza é Deus que abençoa tão amorosa e digna profissão. Foram horas incansáveis de dedicação, de carinho, de atenção que dispensaram à nossa princesa. É difícil conseguir as palavras certas para traduzir o agradecimento que todos merecem. O vosso nome deveria ser escrito em letras douradas, desde os médicos, enfermeiras, enfermeiros, pessoal auxiliar, sem esquecer psicólogos e assistentes sociais. Quando nascemos, recebemos missões. A vossa é tornar o impossível menos doloroso, mais tranquilo e confortável, o que tão bem sabem fazer.
Um dos segredos passa pela comunicação. Tanto quanto possível que haja aqui também uma comunicação aberta entre a família e o doente para que possa de facto haver aqui um processo, se for o caso de despedida, se não um processo que a comunicação esteja muito aberta e muito frontal entre todos, para que tudo o que exista de vida, não é, de processo de vida, para ser vivido da forma mais plena possível, porque nós sabemos que as defesas psicológicas muitas vezes também não nos permitem ver com alguma clareza aquilo que está realmente a acontecer. Portanto, é claro que o psicólogo tem um papel em que é fundamental essa sua atenção, porque é de facto a sua área, as relações, a comunicação, mas eu diria que todos os profissionais de saúde têm esse papel que é muito importante. A forma como se comunica desde o início num processo de doença faz toda a diferença na adaptação psicológica do doente e da família. Os cuidados paliativos também é isto. Às vezes, pouco tempo para dar sentido à vida e olhar a pessoa. Aqui é mesmo dar o que podemos, controlar o sofrimento físico e disponibilizar-nos para aquilo que as pessoas precisarem, até no futuro, depois de saírem daqui, as famílias, se nos quiserem procurar. E os agradecimentos chegam também pelas redes sociais. Vi a minha mãe renascer nesta casa. Imobilizada numa cama, via voltar a ter apetite, a pintar, a fazer crochê, a ter tanta vontade de viver. O seu quarto tornou-se uma galeria de obras de arte, onde até os familiares de outros doentes pediam permissão para entrar e apreciar. Não imaginam o seu orgulho. Escrevo isto com lágrimas a escorrer por me lembrar da amabilidade, do carinho, da humanidade com que todos os funcionários, desde auxiliares, enfermeiros e médicos, tratavam a minha mãe. Nunca, mas nunca vi nada assim. O sentimento de impotência que sentimos por ver alguém que amamos neste estado é indescritível, mas saber que estava a ter os melhores cuidados acalmou muito o nosso coração. Estes agradecimentos compensam o dia-a-dia dos profissionais daquela casa. Dar qualidade de vida, possibilitar uma comunicação terapêutica e envolver a família. Realidades da Unidade de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idenha, em Sintra. Estes são temas da atualidade que estão disponíveis em agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora, a oferta formativa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que está cada vez mais sólida nas plataformas digitais, são os cursos em regime de e-learning. Está connosco Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da UCP. Muito obrigado, boa tarde. É um gosto, boa tarde. Voltar a estar entre nós. E na realidade, esta é uma forma cada vez mais eficiente para chegar junto dos alunos. É verdade, é uma proposta feita, são cursos não conferentes de grau, há outros cursos conferentes de graus, muitos deles também utilizando plataformas. Aliás, a metodologia que nós utilizamos pedagógica já é aquilo que chamamos o B-Learning, o Blended Learning, ou seja, os alunos têm uma parte presencial e outra feita sempre em plataforma. Não é o caso destes cursos. Estes cursos são, ainda que prevejam 2 ou 3 momentos em que nos possamos encontrar e que é proposto um encontro entre todos, eles são feitos essencialmente com o recurso à plataforma, ou seja, cada um em sua casa pode fazer esse itinerário. A ideia é poder chegar mais longe, não é? E noutro tempo, os itinerários estão disponíveis em todos os lugares, desde que se tenha acesso à internet, estão disponíveis em todos os lugares e a pessoa organiza o seu tempo como entender, não é? É outra maneira de... Claro que isto exige que sejamos organizados, que nos podamos... Mas é outra maneira de fazer o Não retira a exigência, não é? Exatamente. Isso é muito importante. A experiência que eu tenho disto, enfim, já fundamentada em alguns anos deste itinerário, diz-me até que, por exemplo, na relação dos alunos com o professor e do professor com os alunos, pode até ser mais intensa do que aquela presencial, porque a presencial muitas vezes reduz-se, dou, debito o que tenho para debitar, posso conversar com o aluno, saio e venho na próxima aula, que pode ser na semana seguinte, neste tipo de itinerários. Aqui não, aqui a pessoa tem acesso aos conteúdos e depois pode, por várias ferramentas, estar em constante diálogo com aqueles que são os docentes, com aqueles que vão propondo as diversas
diversas matérias. Talvez uma outra maneira de organizar o pensamento. Estamos muito habituados, se calhar, a um pensamento muito linear, que esta questão segue-se aquela, e a outra esta, e a outra esta. Aqui pode ser também essa linearidade, mas em cada um desses momentos pode-se depois saltar para outros pontos, permitindo uma visão mais global. Não é? E é uma oferta formativa que, para já, incide em duas propostas, não é? Nós temos aqui duas propostas, uma mais ligada, digamos assim, a uma reflexão bíblica. O curso chama-se O Mundo da Bíblia, Geografia, História e Cultura. Não é propriamente a análise do texto bíblico, é dizer, a análise do contexto geográfico, do contexto histórico, do contexto cultural, onde nasce o texto bíblico. Que é essencial para... Fundamental, porque uma leitura do texto bíblico que ignora estes contexto geográfico, histórico, cultural, será sempre uma leitura que não é capaz de apanhar o texto bíblico em toda a sua dimensão e em toda a sua profundidade, porque há aspectos que vão ficar de fora, que não vão ser compreendidos. Então, esse itinerário que vai de março a outubro, os cursos começarão no fim de março, e este irá até a outubro. A sequência deste curso é mais ou menos, serão disponibilizadas conteúdos de 15 em 15 dias. Os conteúdos aparecem essencialmente sobre dois formatos. O formato de texto, que as pessoas vão tendo acesso, vários textos, e o formato de vídeo, ou seja, as aulas estão gravadas em vídeo e a pessoa pode assistir à aula vendo, andando para trás, para a frente, vendo, e depois cruzando com os diversos textos que vão sendo propostos. A outra proposta é o Pensamento Social Cristão, Memória e Projeto. Este vai de março a dezembro, é um curso mais extenso. Aqui os conteúdos são disponibilizados numa base semanal, e o que faz aqui é tentar apresentar o que é o Pensamento Social Cristão, que é mais do que a doutrina social cristã, não é? A doutrina social cristã, ou seja, algumas normas, alguma sistematização, faz parte deste enorme filão, mas este filão é mais do que a doutrina social cristã. Olhar para este filão, tentar perceber quais são os seus fundamentos, como é que ele se vai desenvolvendo, quais são os seus principais documentos, é a tentativa que nós fazemos e a proposta que nós fazemos. Este curso tem, essencialmente, quer dizer, o seu coordenador científico é o Padre José Manuel Pereira de Almeida, o seu coordenador pedagógico, enquanto o Mundo da Bíblia, o coordenador científico é o professor João Lourenço. Mas o Pensamento Social Cristão recorre a um enorme leque de especialistas e docentes, mesmo estrangeiros, que contribuem com reflexão, com texto para este itinerário. Já não há desculpa, então, para as pessoas não frequentarem a Universidade Católica, e também não há a justificação da distância, porque estão longe. Portanto, exatamente. Cada comunidade cristã, cada paróquia, é dirigido, exatamente, se podem organizar. Não é? Exato, dirigido a quem tem nas comunidades cristãs responsabilidades, porque a área do pensamento social cristão é hoje fundamental, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, que de todos os textos escritos pelo Papa Francisco, todos são exortações, à exceção de um, que é uma encíclica que se chama Laudato Si e que formalmente faz parte do pensamento social cristão, vemos como ele dá um enorme destaque a estas questões. Basta ler agora esta recentíssima exortação, onde se fala, que retoma o que foi a reflexão do Sínodo da Amazónia, não é? A querida Amazónia, onde a questão da doutrina social da Igreja, a doutrina social cristã, é claramente também destacada a importância, como deve ser um dos critérios de discernimento para a construção do mundo. Portanto, destinado a agentes que trabalham nas comunidades cristãs, destinado a pessoas que querem aprofundar a sua fé, mas destinados também a um público muito aberto, que por questões culturais, porventura mesmo não crentes, mesmo não identificados com a comunidade cristã, possam, no entanto, aqui ir beber um manancial de critérios que os possam ajudar a pensar o mundo e a perceber o que está a acontecer agora, ou a perceber algumas das dimensões fundamentais da nossa cultura ocidental, que é marcada claramente pelo texto bíblico. Há uma realidade que é necessário também sublinhar e as pessoas adquirirem uma consciência crescente, que é a necessidade de uma maior maturidade cultural entre os crentes, no cristianismo. Quando se pensarmos a questão como para aqueles que são crentes, hoje existe um cristianismo adulto,
maduro. Sempre se exigiu, como é óbvio, não é? Mas os tempos de hoje estão a requerer. Há uma carta da Sagrada Escritura, a primeira carta de São Pedro, onde claramente é dito: estais sempre dispostos a dar as razões de ser da vossa fé. Ou podemos mesmo falar num dos textos da Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, onde diz: o futuro, as novas gerações estarão atentas e seguirão àqueles que forem capazes de dar as razões de ser e as razões da sua esperança, que deem fundamentos para a esperança. Ou seja, hoje não basta dizer porque sim, dizer porque é que és crente, porque é que tens fé. Porque sim, este argumento hoje já não vale. Ou seja, não se pode ter fé só porque sim. Ela tem que ser argumentada, fundamentada. A fé não é só o argumento, não é só esse fundamento, mas não pode prescindir dele. E no diálogo num mundo que é hoje plural, onde a proposta cristã não é a única proposta, surge entre outras, se ela quer verdadeiramente ser significativa, se ela quer verdadeiramente, vamos utilizar a expressão que se utiliza, um player deste jogo, claro, que é mais extenso, então ela tem que saber argumentar, tem que saber dizer-se e tem que saber dizer-se com uma linguagem que seja entendível. Qualquer um destes dois cursos vai um bocadinho nessa linha de proporcionar, de dar argumentos, de ensaiar esta maneira de dizer-se hoje no mundo para entrar no diálogo, porque somos todos chamados à construção de um mundo diferente. Ainda estamos a tempo das pessoas se inscreverem? Perfeitamente. As inscrições vão praticamente até ao fim de março, até à volta da última semana de março, porque é na última semana de março que os cursos vão iniciar-se. Portanto, até lá é uma questão de irem à página da faculdade, www.ft.cp.pt, e imediatamente terão acesso a toda esta informação. Muito bem, Juan Ambrosio, muito obrigado por ter estado aqui entre nós. E será um gosto poder interagir com várias pessoas a este nível. E não se pode perder esta oportunidade. Muito obrigado também por esta oportunidade. A terminar, fica o convite para que mais logo, pelas 22h45, acompanhe na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Nós ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.